Olá, amigos, que a paz, o amor, a multiplicação e a alegria do nosso Deus esteja em sua vida, em sua casa e em sua família. Aqui nesta tarde, reunido juntamente com os homens de Deus, num propósito muito forte, muito especial, através de uma inspiração que o nosso Deus nos entregou nesta mensagem que fala sobre Davi e os seus soldados. Como todos que nos assistem têm o conhecimento, Davi era um homem simples que recebeu a promessa de Deus na vida dele. Ele recebeu uma unção toda especial que foi ministrada pelo profeta Samuel, que um dia Deus faria dele rei de Israel. Ele recebeu uma promessa. Quando Samuel ungiu a Davi, ele não se tornou rei no mesmo instante, não. Ele não se tornou rei na mesma hora, na mesma semana. É aí que muitas pessoas que às vezes participam conosco na igreja, ou até mesmo de um propósito, de uma campanha, elas se perdem. Elas ficam angustiadas, aflitas, porque elas escutam a palavra, elas escutam uma promessa, mas no entendimento delas aquilo deveria se cumprir no mesmo instante, na mesma hora, mas nem sempre é assim que acontece. Muitas coisas, elas acontecem um determinado tempo depois. Talvez eu possa usar o termo no tempo de Deus. E assim foi com Davi. Quando Samuel ungiu a Davi, ele recebeu a promessa. E ele creu naquela promessa, mas o adversário fez de tudo para impedir que aquela promessa se cumprisse na vida de Davi. E assim também acontece hoje em dia nas igrejas, na vida daqueles que creem. O adversário ele faz de tudo para impedir que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, na sua casa, na sua família. E como ele faz isso? Ele faz isso causando desânimo, causando o esmorecimento, o enfraquecimento da fé. E assim as pessoas, elas desistem. Elas estão ali debaixo da promessa e elas deveriam crer que na hora de Deus, no tempo de Deus, a promessa iria se cumprir, mas elas desistem. E nós estamos aqui justamente porque fazemos parte daqueles que não desistem. Fazemos parte daqueles que acreditam, daqueles que creem, daqueles que têm plena convicção que no tempo de Deus a promessa ela vai se cumprir. E Davi, durante aquele período em que a promessa não se cumpria na vida dele, Davi fugia de Saul. Ele fugia de um rei que já tinha sido rejeitado por Deus e queria matá-lo. E aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 22, a palavra de Deus diz que Davi, ele se escondeu em Adulão, em uma caverna de Adulão, lá num lugar chamado Moabe. Por isso você nos vê aqui ao fundo, você vê essa imagem, uma caverna. Nós estamos aqui. Olha, eu até brinquei ali dentro do carro, nós estamos aqui no meio do nada. É um lugar distante, é uma floresta, é um lugar de difícil acesso, e eu posso comparar, eu acredito que meus companheiros que aqui estão hão de concordar comigo, eu posso comparar esse lugar ao lugar onde Davi se escondeu. Uma verdadeira fortaleza, um lugar de difícil acesso. Se você observar aqui a caminhada que nós fizemos, um lugar de difícil acesso, e ali Davi se escondeu, esperando que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Mas o que nós viemos aqui hoje apresentar para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo telespectador, você que crê em promessa, você que acredita na palavra do Santo Deus, e você que tem a certeza que um dia você vai ser feliz porque Deus vai te honrar. O que nós viemos mostrar para você aqui, nesta tarde, nesta gravação, esta que você acompanha no seu televisor, ou você que acompanha dentro de nossas igrejas,
nós viemos mostrar para você que Davi, ele não esteve sozinho naquela caverna. Ele não esteve ali sozinho. Mas existiam pessoas que acreditavam que a promessa de Deus na vida de Davi um dia se cumpriria. E quando aquela promessa se cumprisse, eles também seriam honrados, eles seriam abençoados. Eu falo com você, meu irmão, minha irmã, que acredita que nós temos a unção de Deus na nossa vida. Você que acredita que Deus está conosco. Você que acredita que Deus nos ungiu e nos escolheu para abençoar sua vida, sua casa e sua família. Eu falo com você neste momento. Venha se ajuntar a nós. Venha se ajuntar. Venha unir a sua fé à nossa fé. Porque certamente a vitória vai ser grande. E aqui no capítulo 22 diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. E quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Presta bastante atenção nessa mensagem. Quando aquelas pessoas ouviram falar que Davi se escondeu na caverna de Adulão, aquelas pessoas eram pessoas que eram rejeitadas pelo governo. Talvez eu possa usar esse termo, eram pessoas que não eram assistidas por Saul. Eram pessoas que eram menosprezadas. Eram pessoas que aos olhos humanos, aos olhos políticos, vamos usar esse termo que é bem presente no momento que vivemos no nosso país, aquelas pessoas não eram assistidas por ninguém. Por isso elas estavam naquela situação, humilhadas, endividadas, amarguradas de espírito, pessoas que estavam sofrendo, pessoas que não tinham esperança. E quando elas ouviram dizer que Davi estava ali sozinho, acreditando na promessa de Deus que estava sobre a vida de Davi, elas disseram: olha, vamos nos ajuntar a ele, porque quando essa promessa se cumprir, nós também seremos abençoados, nós também seremos honrados. E foi exatamente isso que aconteceu na vida daqueles homens. Aqueles homens endividados, amargurados de espírito, aqueles homens que viviam em aperto, aqueles homens que não eram assistidos pelo governo, não eram assistidos pelo rei Saul, não eram assistidos, não eram lembrados por ninguém, aquelas pessoas que estavam vivendo momentos difíceis. Meus irmãos, eles se ajuntaram a Davi, eles passaram momentos, dias com Davi naquela caverna. Mas quando Davi se tornou rei, todos eles foram honrados. Uns Davi fez deles chefe de 100, outros Davi fez deles chefes de 1000, e aqueles homens se tornaram o poderoso exército do rei Davi, o poderoso exército de Israel. E é neste propósito, é nesta fé que nós estamos reunidos aqui hoje. E chamando você, meu irmão, minha irmã, para unir a sua fé à nossa fé. Porque nós acreditamos que Deus vai cumprir a promessa dele na nossa vida. Deus vai cumprir a promessa dele na nossa casa, na nossa família. Nós, pastores, acreditamos que Deus vai cumprir a promessa dele no nosso ministério. O nosso ministério vai ser honrado por Deus. Nós não vamos ser mais um no meio da multidão, não. Sabe por quê? Porque nós acreditamos na promessa.
nós acreditamos que Deus, Ele nos escolheu no meio de muitos. Não que somos melhores, não que fôssemos alguma coisa, não. Deus viu algo em nós que talvez nem nós mesmos conseguimos ver. E nós acreditamos que essa promessa vai se cumprir. Nós acreditamos que essa promessa vai se cumprir na sua vida e na sua casa. E neste mês de maio, nós estamos chamando todo o povo de Deus para crer na promessa e ficar debaixo da promessa. No nosso país, neste mês de maio, é comemorado o mês dos trabalhadores. Mas o que é que você vai comemorar? Você vai sair atrás de um trio elétrico que o governo coloca na rua, que o prefeito coloca na rua, que o governador coloca na rua, que o presidente coloca na rua, para tentar enganar você com momentos ali, com 2, 3 horas de música e de alguma festa, alguma coisa, para persuadir você e enganar você? É isso que você vai comemorar? Você não está sendo assistido por ninguém. Ninguém se lembra de você. Você está assistindo agora essa programação e você talvez está endividado. Você não sabe o que fazer no meio dessa crise que o nosso país está vivendo. Você não sabe que atitude tomar. Você não sabe o que fazer para pagar suas contas. Você está amargurado de espírito. Você está no momento mais difícil da sua vida e ninguém se preocupa com você. Então, meu irmão, minha irmã, vem ficar debaixo da promessa. Esse mês de maio vai ser o mês da promessa. E você que crê vai ficar debaixo desta promessa. A palavra de Deus diz assim. A palavra de Deus diz assim. Lá no livro de Isaías, é Isaías capítulo 60, versículo... Segura aqui por gentileza, para me virar aqui. Isso. É Isaías capítulo 60, versículo 22, diz assim. Acompanha comigo aí. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Isso é uma promessa, meu irmão. Isso é promessa de Deus. Olha o que diz. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Isso é promessa de Deus. Deus está dizendo que no tempo dele, na hora certa, essa promessa vai se cumprir na vida daquele que crê. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Se você acredita nessa palavra, e essa palavra se cumpriu na vida dos soldados de Davi, porque o menor deles se tornou um chefe de 100, capitão de 100. O maior deles se tornou um capitão de 1000. E tiveram alguns que se destacaram até mais. Porque quem tem fé se destaca mais. Quem tem mais fé vai crescer mais. Quem mais crê, mais abençoado é. É bíblico isso. Então essa promessa se cumpriu na vida daqueles homens. E essa promessa vai se cumprir na sua vida. Nesse mês de maio, nós estamos lançando um desafio da promessa. O tema é esse. O mês de maio será o mês do desafio da promessa. Porque a palavra de Deus, ela garante que é verdadeira e ela diz que no tempo do Senhor vai se cumprir. Nesse mês de maio, você que já é um dizimista fiel, até você que não é um dizimista fiel, mas você acredita que Deus é poderoso para abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida e tirar você dessa dívida, tirar você desta humilhação, dessa amargura de espírito, tirar você desse sofrimento. Você que não está sendo assistido por ninguém e crê que você vai ser assistido por Deus, então nesse mês de maio você vai participar desse propósito. Nós vamos entregar para você um saquetel como um dessas centenas que estão aqui conosco na entrada desta caverna, simbolizando aqueles homens que se ajuntaram a Davi e creram na promessa. Você vai tomar posse desse saquetel. E nesse saquetel
você vai trazer no dia 8 de maio o seu dízimo. Você vai trazer o seu dízimo dentro deste saquetel. Mas você não vai trazer, você não vai aceitar ficar fora da promessa. Não. A promessa de Deus é: o menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Então, nós estamos empenhando a nossa fé numa certeza que Deus é poderoso para honrar você e fazer com que, no mínimo, isso independentemente de governo, isso independentemente de aumento do governo, no mínimo, você tenha um salário, uma renda de R$1.000 por mês. Isso é no mínimo, porque é bíblico. O menor virá a ser 1000. Então, nós estamos nesta fé, e a promessa é essa. E nós queremos chamar a sua atenção para que você fique debaixo da promessa. E não é promessa do bispo Paulo, não é promessa do pastor Ricardo, não é promessa do pastor Marcos, não é promessa do pastor Nelson, não é promessa de nenhum pastor aqui. É promessa de Deus. E como que você vai fazer então? Como que eu vou fazer, bispo Paulo? Digamos que hoje o seu salário, a sua renda seja de R$800. De R$800. Então o seu dízimo, a 10ª parte, ou seja, teoricamente seria de R$80. Porém, você crê na promessa. Você crê que Deus é poderoso para, no mínimo, fazer de você o menor. Porque se você tem fé para ser o maior, meu irmão, tome posse também. Cada um é abençoado na medida que crê. Cada um vai colher na proporção do que planta. E eu provo isso dentro da Bíblia. Aquele que planta mais vai colher mais. Aquele que planta menos vai colher menos. Então, o seu dízimo seria de R$80 se você ganha 800. Mas você diz: bispo Paulo, eu creio na promessa. No mínimo, eu creio que o meu Deus é poderoso para fazer de mim aquele que vai ser uma pessoa que, no mínimo, vai ter um salário de R$1.000. Então, para que completasse o valor para o seu salário chegar a R$1.000, faltariam R$200, não é isso? E o dízimo de R$200 seria quanto? R$20. Então, o que você vai fazer? Você vai separar os 80 do seu dízimo normal e vai separar mais o dízimo daquela diferença que faltaria para chegar no salário mínimo de 1.000. Ou seja, o seu dízimo totalizaria quanto? R$100. R$100, que é concernente a uma pessoa que ganha quanto? 1.000. Ô bispo Paulo, mas eu posso fazer isso? Só faz isso quem crê. Só faz isso quem acredita na promessa de Deus. A palavra diz: o menor virá a ser 1.000. Agora eu vou falar com o empresário. Agora eu vou falar com o comerciante. Agora eu vou falar com o profissional liberal. Agora eu vou falar com pessoas que têm fé de crescer. Porque a palavra de Deus diz: o menor virá a ser 1.000 e o mínimo uma nação forte. Ô empresário, talvez o seu dízimo já é R$500, porque você ganha 5.000. Talvez o seu dízimo é 600, porque você ganha 6.000. Eu chamo você para um desafio também. Eu não estou chamando só quem está abaixo de 1.000, não. Porque isso é o menor. Eu não acredito que você queira também fazer parte dos menores. Não. Eu não acredito nisso. Você deve ter uma fé ainda maior. Então eu estou lançando aqui um desafio. Eu falei para os pastores isso. E eu não tenho medo de chamar você não, porque eu sei em quem tenho crido. Eu acredito na palavra que é verdadeira, que é a palavra da promessa. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é capaz de discernir juntas, dividir, né? Separar juntas e medulas e discernir pensamentos. Então tem gente que está me assistindo agora que o pensamento dele é pequeno. Mas tem gente que está me assistindo agora que o pensamento dele é grande. Então, se você tem essa fé,
Por exemplo, Bispo Paulo, o meu salário é 5 mil, é 4 mil, é 8 mil. Então meu dízimo é 500, é 800 reais. Mas eu tenho fé que essa promessa é verdadeira e vai se cumprir na minha vida. Eu tenho fé para determinar um salário de 10 mil reais. Eu tenho essa fé. Eu creio que independentemente de crise, de governo, de economia do país, Deus é poderoso para me abençoar no mínimo com um salário de 10 mil reais. Então o que eu vou fazer, Bispo Paulo? Você vai fazer igual a pessoa que vai inteirar o dízimo de 80. Ela não ia inteirar 20 reais para completar os 100? Não é isso? Porque o menor virá 100 mil? Então o menor dízimo que a pessoa vai apresentar, o menor dízimo que a pessoa que está nos assistindo e vai tomar posse desse propósito, o menor que ela vai aceitar apresentar é de quanto? É de 100. Porque o menor virá a ser 1000. O menor virá a ser 1000. Então o menor que ela vai apresentar, que ela vai aceitar apresentar, é 100. Isso é para quem não está ganhando nada. Isso aqui não é para quem já... é porque a minha fé é muito grande. Isso aqui não é para quem já tem um trabalho, não. Porque quem tem um trabalho já, não pode aceitar ganhar só 1000. Meu Deus do céu. Meu Deus. Agora, se você é um empresário, determine seu salário. Ô Bispo Paulo, eu vou apresentar então um dízimo esse mês, concernente à minha fé. Eu tenho fé para ganhar um salário de 10 mil por mês. Você crê? Porque se você não crê, não faça não, porque não vai dar certo na sua vida não. Se você crê, não faça, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Só faça se você crê. Você crê que Deus é poderoso para te dar um salário abençoado assim? Então nesse saquetel você vai apresentar um dízimo concernente a um salário desse de 10 mil. Seria um dízimo de quanto? De 1000 reais. De 1000 reais. Mas Bispo Paulo, eu estou ganhando só 6 mil. Pois é, eu sei que você está ganhando só isso. Seu dízimo seria 600. Mas para inteirar os 10 mil, faltaria quanto de salário? 4 mil. 4 mil. E o dízimo de 4 mil é quanto? 400. Então você, pela fé, vai inteirar no seu dízimo esse valor e vai trazer dentro desse saquetel no dia 8 de maio. Eu quero que fique decretado isso aqui. Nenhum de nós vamos receber esse saquetel antes do dia 8 de maio. Porque o dia 8 de maio será o dia da decisão. O dia 8 de maio será o grande dia da decisão. Será o dia da promessa. Será o dia da vitória. Será o dia em que simbolicamente, Davi saiu da caverna e juntamente com os seus soldados, ele recebeu o cumprimento daquela palavra e ele se tornou rei de Israel. Aquela promessa se cumpriu na vida dele. Ele foi abençoado e todas as pessoas que estavam com ele foram abençoadas também. Dia 8 de maio vai ser o dia da grande resposta, o dia da decisão. Bispo Paulo, eu hoje ganho 2 mil por mês. O meu dízimo é 200 reais. Eu já estou acima do menor, porque o menor virá a ser quanto? 1000. O menor virá a ser 1000. Então o dízimo do menor vai ser quanto? O dízimo do menor que vai tomar posse desse saquetel vai ser quanto? 100 reais. O dízimo dele vai ser assim, do menor. Daquele que está vendendo bala no farol. Daquele que vende água mineral na rua. Quer dizer, vocês sabiam que quem vende água mineral na rua tem uma renda acima de 2 mil reais, sabia disso? É, acima de 2 mil por mês. Quem vende água na rua tem uma renda acima de 2 mil por mês. O menor, o dízimo do menor vai ser 100. Agora, se você diz, Bispo Paulo, eu já ganho 2 mil, eu tenho fé para determinar um salário de 5 mil. Então, peraí. Seu dízimo hoje de 2 mil é quanto? É 200. Você tem fé para determinar para 5 mil? Então o dízimo vai ser quanto? 500. Ela vai inteirar naqueles 200, mais um valor de 300, completando 500, simbolizando o dízimo de um salário de 5 mil. Eu acho que todos entenderam a fé, o espírito. O menor virá a ser 1000. Eu sei que eu estou falando aqui agora na sede de Feira de Santana, eu sei que eu estou falando para mais de 1000 pessoas. Eu estou falando para aproximadamente
1.300, 1.400 pessoas. Meu irmão, não fica de fora da promessa, não. Não fique de fora da promessa, fique debaixo da promessa. Saul, eu quero que você guarde isso aqui no seu coração. Saul ainda ameaçou aquelas pessoas. Quando elas se ajuntaram a Davi, Saul mandou um recado para elas. Vocês acham que Davi vai fazer de vocês chefe de alguma coisa, como eu faço? Meu irmão, Saul só fazia chefe quem ele queria, quem ele gostava. É igual o governo que nós estamos vivendo hoje. Quem é que está lá tendo os melhores salários? São pessoas que eles querem, são pessoas que tem algum tipo de afinidade com eles. Porque você que está assistindo essa programação, eu que estou aqui, os pastores que estão aqui, meu irmão, ou a gente fica debaixo da promessa de Deus, ou a gente vai sofrer. Tome posse. E o grande dia da decisão será o dia 8 de maio. Você vai receber um saquetel desse daí, que você está vendo no seu televisor, e você vai preparar o seu dízimo para o dia 8 de maio. E você vai vir decidido, como no dia em que Davi e aqueles soldados saíram da caverna para tomar posse da vitória. E certamente a vida desta pessoa vai ser transformada. Então, meu irmão, minha irmã, não fique de fora não. E você que é empresário, que é comerciante, que tem uma fé, não apenas para ser o menor, mas você tem fé para ficar entre os maiores. Tome posse também. Bispo Paulo, meu salário já é 7.000. E eu tenho fé para determinar o meu salário para 10.000. Então, complete o seu dízimo. Seu dízimo é 700, complete mais 300. Totalizando o dízimo de R$1.000, simbolizando um salário de 10.000. A sua história vai mudar, a sua vida vai ser abençoada. E qualquer uma dessas igrejas mundial do poder de Deus, que você acompanha a programação, você pode tomar posse desse propósito. É só procurar o pastor. Agora é um número limitado também. É limitado. Cada pastor aqui está levando, alguns estão levando 50 saquetéis apenas, outros estão levando 100 saquetéis. Por quê? Porque até o número de pessoas que se ajuntou a Davi foi limitado. Foram 400 homens a princípio. Sabe por que foram só 400? Sabe por que o número foi limitado? Sabe por que o número de saquetel é limitado? Porque o número daqueles que creem também é limitado. Nem todos que estão dentro da igreja creem. Alguns já se acomodaram e vivem apenas de informação. Jó disse isso. Antes, eu te conhecia apenas de ouvir. Mas hoje os meus olhos te contemplam. Hoje eu te conheço de verdade. Muitos que estão agora assistindo essa programação conhecem a Deus apenas de ouvir. Sabe por quê? Porque você dá muitos ouvidos para pessoas que são incrédulas, pessoas que querem contaminar a sua fé. Eu aprendi a viver por aquilo que eu acredito e não por aquilo que eu vejo, como o apóstolo Paulo fala lá no livro de 1 Coríntios capítulo 5. Eu tenho que viver pelo que eu creio, pelo que eu acredito. E você deve viver assim. Então, em uma de nossas igrejas, procure o pastor, tome posse. E no dia 8 de maio, você vai estar apresentando o seu dízimo, a sua fidelidade, no dia da decisão, no dia da vitória, no dia do cumprimento da promessa, em o nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer aqui uma oração, e eu tenho certeza absoluta que o nosso Deus, Ele trará resposta, mudando a história da vida daqueles que creem, da vida daqueles que acreditam, da vida daqueles que esperam uma resposta de Deus. Nosso Deus querido e poderoso, Pai, entramos na Tua presença nesse lugar, meu Deus, que pela minha fé muito se assemelha à caverna de Adulão. Meu Deus, e há quase 3.000 anos atrás, numa caverna como essa, um homem chamado Davi, que tinha a promessa do Senhor na vida dele, ele se escondeu. E se ajuntaram a ele, Pai, homens endividados, amargurados de espírito, homens, meu Deus, que estavam desesperados, que não eram assistidos pelo governo, pelo rei, por ninguém, meu Pai, mas que acreditaram na promessa que o Senhor tinha feito a Davi.
Eles se ajuntaram a Davi, meu Deus maravilhoso. E quando aquela promessa se cumpriu, o Senhor fez deles homens abençoados. Uns se tornaram capitães de 100, outros se tornaram capitães de 1000. Assim como vai acontecer na nossa igreja. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Deus maravilhoso, que o dia 8 de maio seja o grande dia da decisão. Que o dia 8 de maio seja o grande dia da resposta. Seja o grande dia do milagre. E o nome do Senhor seja glorificado. Nós profetizamos isso. Pai, consagra cada saquetel desse. Consagra cada saquetel desse, meu Senhor. Porque nós temos a certeza da vitória. Está determinado. Vai nascer um exército forte e poderoso dentro das nossas igrejas, o qual vai fazer a diferença nesse país, nessa nação. Pessoas que não dependem de economia do governo, pessoas que não dependem de reajuste do salário mínimo, não! Pessoas que estão debaixo da promessa, meu Senhor, e são abençoadas. Nós profetizamos essa bênção, na certeza da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, meu irmão, tome posse, porque o menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Sê tu uma bênção para a glória de Deus, em nome de Jesus. Tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, numa quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. De lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar, mas em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera palavra, profetiza sem parar, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora.
meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a toda traição, numa quebra de aliança que a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem no coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Mas em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Mas em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa